nosso caso, do Brasil, e particularmente do Rio de Janeiro, é que, de algum modo, e sem que se tenha muita clareza de como isso se deu historicamente, passou-se a associar ao criminoso o crime, de tal maneira que é como se o crime habitasse a alma do criminoso. É como se o crime fizesse parte da sua compleição moral, da sua personalidade, da sua subjetividade. Ora, isso deixa de colocá-lo como alguém que escolheu um caminho criminal, como poderia ter escolhido outro, e passa a tratá-lo como se ele estivesse tomado pelo crime. É como se o crime fizesse parte da sua natureza, da sua essência. Nesse caso, imagina-se então que esse cidadão, esse sujeito, ele está não só inteiramente submetido ao crime, assujeitado ao crime, né, como também que ele é irrecuperável, porque exatamente não foi uma escolha apenas, mas mais do que isso, né, a sua identidade está totalmente tomada, né, pelo crime, pela criminalidade. Daí eu usar a expressão sujeição criminal. É como se ele estivesse assujeitado ao crime e, nesse sentido, emergisse como um sujeito do crime, um sujeito criminal. Essa questão que você levanta é uma questão supinamente importante para a análise e para a compreensão do fenômeno, né? Veja bem, evidentemente que o crime não pode ser considerado parte de uma essência da subjetividade, né? Porque são muitos os caminhos, ou os descaminhos, vamos dizer assim, que levam para o crime. Inclusive é uma coisa tão complexa, porque muitos podem estar no crime não previsto nos códigos penais, que são crimes horrendos da humanidade também, né? Mas nós estamos falando, para concretizar mais, daqueles que estão previstos no código e que ameaçam imediatamente a convivência social, né? Você não acharia que nós poderíamos distinguir, por exemplo, uma coisa é o crime, a criminalidade, que nós vemos mais comumente, mais frequentemente nas ruas do Rio de Janeiro, né? Mas não apenas no menino pobre ou no homem pobre. Você vê também nas pessoas de classe média, né? Você vê também naqueles que pegam o automóvel do carro do pai e saem a 120 na Avenida das Américas, né, e tal. Então, isso é uma criminalidade pavorosa também. E ele não passa fome, não, e tal. Então, realmente, como você lembrou aí, o crime atravessa todos os estamentos, né, socioeconômicos, culturais da sociedade. Agora, me parece que há uma determinada trajetória no crime, tá? Por exemplo, aí não estou mais nem falando só do Brasil. O serial killer, por exemplo, né, que aparece muito até nos programas de televisão e tal, nos Estados Unidos, tá? Você nota, às vezes me dá a ideia de que, embora não haja uma substancialidade criminal, mas é um problema muito mais profundo do que as variáveis sociológicas possam dar conta em nível científico. Às vezes me parece que isso afunda na subjetividade, sem nenhuma substancialização do que você estava falando, né? Afunda na subjetividade, que é uma coisa muito mais profunda. Agora, realmente, como você diz, tanto não é uma coisa que partícipe essencialmente da própria subjetividade, porque essas pessoas também podem ter recuperação, mas eu acho que aí por um nível muito mais profundo do que aquele nível em que você pode consertar por reformatórios sociais, consertar um menino assaltante de rua, cuja criminalidade ela se apresenta caracterizadamente pelas deformações educacionais de um meio carente, absolutamente carente e tal. Mas também nesses meninos você pode encontrar também uma subjetividade muito afinada com a carreira criminal sucessiva, permanente, né? E tal, renitente e tal. Então eu pergunto para você o seguinte: é possível, então,
mais esclarecedoramente, se for o caso, essas duas formas de tendência criminal, está entendendo? De inserção no crime. Me parece que há algumas inserções, Michel, que ultrapassam o nível em que as ciências sociais possam, pelas suas variáveis analíticas, dar conta. Gostaria de ouvir. Gostaria de retomar, e vou fazê-lo daqui a pouco, a questão do estigma e da diferença. Não, eu estou colocando também isso, porque eu acho que isso entra na questão da penalidade também. Principalmente quando se trata... O problema é o seguinte, é que rigorosamente falando, o crime não existe no evento e nem no criminoso. O crime existe na reação ao evento ou na reação ao criminoso. Reação da reação sociedade. Social, de um grupo da sociedade, não precisa ser necessariamente da sociedade como um todo. Um grupo pode vencer outros e impor a lei. Uma classe dominante, por exemplo, pode impor a lei sobre uma classe subalterna. Pode. Então, veja bem, a questão, portanto, está na dimensão do significado do comportamento. Então, esse mesmo serial killer, numa sociedade guerreira, ele não é criminoso. Ele é, pelo contrário, muito adequado, né, àquilo que a sociedade deseja dos seus homens, por exemplo. Mas então, veja bem, não, eu estou querendo mostrar o seguinte, há uma separação muito clara entre comportamentos e o significado que esses comportamentos vêm a ter numa determinada sociedade. Então, comportamentos que a nossa sociedade, que é uma sociedade pacificada, ou que pelo menos valoriza a vida, né, o indivíduo, que valoriza a paz social, não é isso? Essa sociedade, ela vai estigmatizar e a sujeitar comportamentos que em outras sociedades poderiam não ser considerados criminosos. Seriam, pelo contrário, comportamentos considerados inteiramente adequados à sobrevivência daquela sociedade. Antes da nossa amiga falar, eu gostaria só também de colocar uma coisa, quer dizer, numa sociedade guerreira, uma sociedade, se ela for uma sociedade, mesmo tendo o atributo de guerreira, ela é uma sociedade cuja ordem, cujas leis tratam da sua manutenção. E há uma ética ali dentro, tá? E não me parece que ali dentro não possa aparecer um criminoso que violente as leis daquela sociedade. Então, veja bem, mesmo ele não será será do mesmo tipo desse que você está descrevendo, a não ser que você acredite na universalidade. Mas eu não estou desse tipo. Eu estou dizendo só o seguinte, quer dizer, uma subjetividade muito profundamente, né, problemática na relação com o outro, na isso relação é sempre contextual, na relação social. Isso não existe universalmente. Bem, eu não sei se isso fica inteiramente descaracterizado ou caracterizado conforme a natureza da sociedade. Exatamente. Onde esteja inserida essa pessoa. Isso é que eu gostaria. Não sei se para falar de uma natureza dessa sociedade, mas eu pego isso que o Michel estava falando do contexto, né? Num determinado tipo de interação, ou seja, de negociação em que os indivíduos fazem entre si, num contexto dado, né? Numa época dada e num espaço determinado. Com determinados valores. Eu sei, mas veja bem, eu acho que, em certo nível, eu acho que debalde nós vamos invocar a relatividade dos contextos sociais, históricos e tal, né? Veja bem, isso é um nível do problema. E, evidentemente, cada contexto social significará as ações humanas de uma determinada maneira, né? O que eu estava levantando como hipótese, continuo levantando, é que a criminalidade que coloca em risco, tá, toda a estrutura da sociedade, e aí tem que levantar uma questão importante. Toda a estrutura social, ela é essencialmente fundada na solidariedade. E na solidariedade ela é fundada na definição do que é a criminalidade. Porque a normalidade, ela é
o resultado da definição do que seja transgressão. É o contrário. Não é o Quem cria o crime é a lei. Não é o crime que cria a lei, é a lei que cria o crime. É porque eu não aceito mais essa tese. Tá bom, porque eu acho que as sociedades... Você fique com a sua tese, que eu fico com a minha. As sociedades, eu acho que realmente elas se organizam a partir de um ímpeto de solidariedade, né? Eu não sei se a palavra até seria solidariedade, né? Mas puxando um pouquinho da antropologia, é da questão da reciprocidade, né? Da troca, e que as interações humanas, elas são fundadas nisso. Então, eu acho que, mesmo a partir de uma perspectiva da reciprocidade, né? Toda a questão da violência e da criminalidade, ela vai estar inserida aí também. É porque, né? Para mim, é muito difícil entender, veja bem, que você possa dar uma anterioridade à definição do crime se você não deu contemporaneamente a essa definição, a definição também do tipo de solidariedade em relação a que o crime será também definido. Então, eu vejo essas duas coisas com uma simultaneidade em que eu não consigo realmente separar isso aqui. Mas eu gostaria de uma coisa, quer ver? Veja só. A reforma educacional... O que você está dizendo é que, por exemplo, vamos dizer, uma droga ilícita carrega na sua natureza a possibilidade de ser criminalizada. Como tudo mais, né? É isso? Como tudo mais, né? Não apenas qualquer coisa. Não, como qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, eu posso fazer um uso não criminoso de qualquer coisa. Como de qualquer coisa eu posso fazer um uso criminoso. Então mas o que é o uso criminoso? É o uso que coloca em risco, em primeiro lugar, o outro social. O outro com o qual eu convivo. É isso. Isso aí me parece que nem sempre. Drauzio, isso só faz sentido numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade individualista, que valoriza a vida, entendeu? Há sociedades onde a vida não era o valor central. Então isso não tem a menor relevância nessa sociedade. Não é sociedade moderna. A sociedade cuja vida não é o valor central, ela permite